Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês estejam bem, torcendo para que isso tudo acabe logo, que a gente volte a estar junto. Eu tô com muita saudade de vocês. Bom, nós vamos a partir de agora entrar no volume 2 do livro. Espero que vocês estejam conseguindo aprender, que vocês estejam conseguindo realizar os estudos. Lembrando, qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Façam anotações, resumos, anotem as perguntas e não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Então vamos ao conteúdo de hoje? Fenícios e Persas, módulo 9. Nós já estudamos diversas civilizações, como, por exemplo, a Mesopotâmia e o Egito. E a partir de agora a gente vai estudar outras civilizações que são vizinhas dessa que nós já estudamos. Então hoje nós vamos estudar a Fenícia e a Pérsia. Sobre os fenícios, eles vivem numa região onde hoje é o Líbano, ou seja, se a gente tentar procurar no mapa mundi hoje o local chamado Fenícia, nós não vamos encontrar, mas nós vamos encontrar o Líbano, que é a região onde um dia foi a Fenícia. É uma região de montanhas, tem muitas montanhas e o solo não é tão bom para plantação. Então, a agricultura, ela não era uma atividade que dava dinheiro. Eles praticavam agricultura, mas para que eles ganhassem mais dinheiro, eles precisavam de uma outra atividade. E aí a atividade que eles encontraram foi a fabricação de navios, por dois motivos. O primeiro motivo é que nessas montanhas havia a plantação de uma árvore chamada cedro, e a madeira do cedro era ideal para construir navios, embarcações, porque era mais resistente e tornava a embarcação mais rápida. Então, devido a essa plantação de cedro, eles começaram a construir navios. Além disso, eles estavam de frente para o mar, como vocês podem ver nessa imagem aí ao lado. Então, o que eles têm são montanhas e o mar, ótimo para você navegar. Então, uma das grandes atividades que eles vão desenvolver é a fabricação de navios, e com isso eles vão vender navios para diversos outros povos, como os gregos, os egípcios. Atividade econômica: praticavam a pecuária, a agricultura, mas o que eles dominavam mesmo era o comércio marítimo, o comércio pelo mar. Além disso, eles também trabalhavam com artesanato, a fabricação de móveis, joias, perfumes, vidro. A Fenícia era dividida em cidades-estado, como a gente viu na Mesopotâmia. Eram cidades que tinham suas leis próprias, o seu governante próprio, a sua moeda própria. Então, na Fenícia, eram cidades-estado e quem comanda é um rei, e é uma monarquia hereditária, ou seja, passa de pai para filho. Quando um rei morre, é substituído pelos seus filhos. As principais cidades da Fenícia: Tiro, Sidom, Biblos e Ugarite. São as principais cidades dessa região. Sobre a sociedade fenícia: no topo dessa sociedade está o rei como a pessoa mais importante. Abaixo do rei temos os ricos comerciantes e os sacerdotes, depois os camponeses, os homens livres, e por fim, na base dessa pirâmide, tem os escravos, que, lembrando, se constituem por ser ou dívida ou por guerra, assim como era na Mesopotâmia e no Egito. Sobre a cultura fenícia: a sua religião era politeísta, ou seja, eles adoravam a vários deuses, como, por exemplo, Deus Baal, que era o deus da chuva e da tempestade, Deus Mot, que era o dos frutos, o Deus Dagon, que era o deus do trigo. E tinham diversos outros também. Praticavam sacrifícios de animais para agradar os deuses, então era comum que eles sacrificassem animais para fazer com que os deuses ficassem satisfeitos com eles.
Tinham muito contato e influência com outros povos, como os egípcios, os gregos, os romanos, os hebreus e os vizinhos mesopotâmicos. E eles são responsáveis pelo aperfeiçoamento da escrita. Observem essa imagem. Essa imagem era a escrita fenícia. Reparem que se a gente comparar com a escrita cuneiforme, por exemplo, ou com a escrita dos egípcios, que eram imagens, a dos fenícios ela é mais parecida, a grafia é mais parecida com as letras que a gente tem hoje em dia. Reparem também que aqui a gente só tem consoantes, nós não temos vogais. São os romanos que vão criar as vogais e aí sim formar o alfabeto que a gente tem hoje. Mas a gente pode dizer que os fenícios fazem uma grande mudança, um grande aperfeiçoamento na escrita. Então essa imagem é para a gente lembrar sobre os fenícios. Quando falamos da Fenícia, o que a gente deve lembrar? Comércio marítimo, fabricação de embarcações, de navios e o comércio desses navios, que era a grande prática desses povos. Agora falando sobre os persas. A Pérsia se localizava onde hoje é o Irã. Assim como os fenícios, se vocês procurarem no mapa Pérsia, vocês não vão encontrar, mas é onde hoje fica a região do Irã. Eles também eram chamados de medos, então não estranhe se em algum exercício vocês virem o termo os medos são povos responsáveis, nananã. Medos são os persas. Era um império, diferente da Fenícia, da Mesopotâmia, em que eram cidades-estados. A Pérsia era uma coisa só, era um grande império, tão grandioso quanto o egípcio, por exemplo. Os principais reis, Ciro I e Dario I. O que marcava os persas é que eles tinham uma convivência pacífica com outros povos. E por que essa convivência de paz, sem violência, sem confrontos, acontecia? Porque os persas permitiam que os escravos e os estrangeiros que viviam dentro da Pérsia praticassem a sua cultura e a sua religião. Isso não era comum nos outros povos. Geralmente os povos, quando têm escravos ou estrangeiros, proíbem que essas pessoas pratiquem sua própria cultura e a sua própria religião. Obrigam eles a praticar a cultura e a religião deles. Os persas não. Eles já permitiam isso. E por que eles faziam isso? Justamente para evitar esses confrontos, para dar uma certa liberdade para esses povos, para esses escravos e estrangeiros, e fazer com que eles convivessem ali de uma forma pacífica, não dando trabalho. Além disso, o Império Persa, como ele era muito grande, ele acabou sendo dividido em 20 províncias chamadas satrápias. E o governante da satrápia era chamado de sátrapas. A sociedade persa era dividida entre rei e família, no topo, como os mais importantes, abaixo deles os nobres, sacerdotes e militares, depois os comerciantes e artesãos, camponeses e, por fim, os escravos, sobre as mesmas condições dos anteriores, ou por dívida ou por guerra. A economia persa. As principais atividades comerciais eram a venda de cereais e o artesanato. E o que destaca esse povo é que o rei Dario I cria uma moeda para unificar a economia daquela região, que era chamada de dárico. Sobre a cultura, a religião dos persas, eles têm algo em comum. Eles têm uma religião específica chamada zoroastrismo. Diferente dos outros povos que simplesmente eram ou monoteístas ou politeístas, não tinham nome a sua religião, os persas deram um nome. A religião deles era o zoroastrismo. Eles acreditavam em um deus do bem, chamado Ahura Mazda, e um deus do mal, chamado Ahriman. Era uma religião dualista. O que significa isso? Dualista vem de dois, então eles têm apenas dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. E acreditavam que para o bem vencer o mal, os humanos deveriam praticar boas ações. Caso contrário, se eles praticam más ações, quem vence é o mal. Eles criaram um sistema postal, uma espécie de correios,
Era um sistema com pontos estratégicos nas estradas e cada ponto desse tinham mensageiros a cavalo que eram responsáveis de levar as notícias entre as províncias. Então era um sistema muito interligado de comunicação, muito eficiente na época. E aí a gente tem uma imagem do exército persa que também se destacou bastante. Para finalizar, exercícios, livro, página 20, 21 e 22. Vocês vão fazer os conceituais 1, 2 e 3, contextualizados apenas o 6 e aprofundamento apenas o 12. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender a matéria. Façam os exercícios do livro indicado no vídeo, os exercícios extras que eu vou passar. Acompanhem as aulas, acompanhem as correções e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo!